Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, né, para quem está me assistindo de manhã. Hoje nós vamos para a dica de um livro que eu acabei de ler, achei muito interessante e resolvi trazer para vocês também que se interessarem, certo? O livro é esse aqui, Ser Professor Hoje, de Celso Antunes, né? Um dos autores. Vou colocar aqui a foto dele. Como vocês estão vendo, Celso Antunes. E ele é educador brasileiro, nascido em São Paulo. Possui vasta experiência desde a educação infantil até o ensino superior, estudioso das temáticas de educação e conseguiu de forma admirável a teoria e prática, dentre outras coisas mais aqui que vocês vão ver. Eu gostaria de destacar aqui nesse livro 3 pontos que eu achei bastante interessantes. O livro ele é de fácil leitura, de rápida leitura também, então quem tiver interesse pode procurar aí na sua biblioteca da cidade. Esse aqui mesmo eu peguei na biblioteca aqui da minha cidade e estarei procurando outros também para estar trazendo para vocês, certo? O livro ele é bastante prático da leitura, é um livro fininho, vocês podem ver, no instante se ler. Com 90, praticamente ele tem 91 páginas, 93 páginas. Então, em questão de 2 dias você consegue ler esse livro. E o primeiro ponto que eu gostaria de trazer, que eu achei interessante sobre ele, foi sobre como Celso Antunes, ele aborda a questão da competência. E ele fala que para ser professor, e dentre outras profissões também, não basta apenas ter competência, tem que ter também outras habilidades que são inerentes à sociabilidade humana, né? Como também a empatia, o amor pela profissão, tem que ter o ouvir o aluno, o saber dar a aula e dentre diversos outras perspectivas que são importantes para a vida do profissional, né? Então, logo no primeiro capítulo, né, eu ia falar competências e o que mais. Ele cita a história, né, de um diretor que procura uma professora e esse diretor ele começa a citar diversas outras habilidades que são não habilidades, mas diversas outras coisas que são importantes na vida humana e por que não dizer na carreira de professor também, né? Ele diz pelo menos que tem 10, né, aqui, que ele cita 10 e ele fala algumas das que a primeira seria a empatia, né? Ele conta a história da contratação de uma professora e pergunta se a professora tem empatia, se a professora tem isso, tem aquilo. E obviamente são coisas que o diretor aqui na história ele cita que se não tem, mas se está apto a desenvolver isso, essa professora é bem-vinda na escola. Eu acho isso interessante porque a profissão ela sempre exige uma atualização. E ser professor não é diferente. Ser professor exige estar se atualizando, exige estar se adaptando às tecnologias que são inerentes ao ensino, o uso de software, o uso de outras coisas que podem facilitar o ensino e não só ficar no tradicionalismo, né? E, embora seja bom, às vezes ter um pouco de tradicional, mas também é bom evoluir com a educação, é bom ter outras habilidades para passar aquele conteúdo, né? Principalmente o domínio do conteúdo, mas também ter outras formas, usa a tecnologia, uso da área externa, tem outras maneiras de passar. Ele pergunta se ela relaciona-se bem com todos eles, se aceita e busca compreendê-los. Então uma coisa importante também é a gente compreender, né? Isso demanda de fato da empatia, mas eu, na minha opinião, não vejo sentido nenhum em ser um professor carrasco, em ser um professor que gosta de ver o aluno sofrer. Eu gosto e acredito que todo professor deveria ser um professor que esteja ali para ajudar o aluno que realmente quer alguma coisa, o aluno que realmente busca alguma coisa. Porque não é o professor que reprova o aluno, é o aluno que se auto-reprova quando realmente ele não participa. E o aluno ele vai colher as consequências de não participar. Então a gente não precisa colocar o pé para o aluno cair. Ele mesmo vai estar cavando sua própria cova.
Então, continuar com um bom trabalho, continuar com a dedicação, com a empatia. E quando você lê esse livro, você vai ver outras coisas também que eu acho importante também. Não que o professor vai ser um ser perfeito, mas todo mundo deve estar em constante melhoria, certo? A segunda coisa que eu acho interessante, que na página 71, ele fala sobre que existem diversos modelos procurando hierarquizar esses estilos, e entre eles ficamos com o de Gregor, de 1982. Estilos de quê? São as maneiras como as pessoas aprendem. Ele cita aqui que existem diversos modelos procurando hierarquizar, e ele cita 4 aqui, que o primeiro é o estilo pensador, ou concreto sequencial, para todos quantos não abrem mão de uma maneira metódica, estável, prática, centrada em detalhes e precisão e fundamentada em quadros sinópticos, esquemas e gráficos que expressam a verdadeira síntese do que vem antes e do que vem depois. Então essa, hierarquizando, seria um dos meios pelos quais as pessoas aprendem, que é o estilo pensador. A segunda forma pela qual as pessoas aprendem, ele cita aqui, é o estilo pesquisador ou abstrato sequencial. Para quem prefere ler e pesquisar, analisar e escrever, ele fala mais um pouquinho. Terceira forma das principais que as pessoas aprendem: estilo ator ou abstrato aleatório. Para alunos fortemente conduzidos pela emoção, intuição e imaginação, e que aprendem quando falam consigo mesmo e com os outros, preferencialmente diante do espelho, dando uma aula com gestos e movimentos sobre tudo quando desejam saber. Esse é o estilo ator ou abstrato. Acredito que alguns vão se identificar com isso aí. E o quarto, que eu achei interessante, é estilo inventor ou concreto aleatório. Para alunos criativos, divergentes, impulsivos, amantes do riso e da curiosidade, e que aprendem melhor através de metáforas, associação com anedotas, relacionando o que desejam saber com fatos do cotidiano, cenas de filmes e etc. É bem certo, isso aí já vem de muito tempo, que cada um tem a sua maneira principal de aprender. Uns aprendem mais observando, outros aprendem mais realmente fazendo. E em sala de aula a gente se depara com todos esses tipos de aprendizado. Então, ter metodologias diferentes para se passar o mesmo conteúdo, eu acredito que seja uma forma boa para atingir o máximo de alunos possíveis naquele conteúdo. Então, achei bastante interessante essas formas, esse estilos de aprendizagem que a gente deve frisar, e não só ter aquele meio metódico, aquela forma de passar, aquele jeito de falar, mas sempre tentar adaptar para o máximo de pessoas. Assim como a gente mesmo gostaria que um conteúdo fosse adaptado para a nossa maneira de pensar, nosso jeito de aprender, seja observando mais imagens, seja realmente colocando a mão na massa e etc. E a terceira coisa, por último, e não menos importante, é quando ele fala sobre a alfabetização, e a leitura, a relação entre alfabetização e leitura. Que, de fato, nós devemos alfabetizar, obviamente, mas não alfabetizar para ler apenas, mas transformar aquele aluno em um leitor. Quando a gente ensina a criança a ler, não necessariamente estamos transformando ela em leitores, mas é incentivar aquele aluno a ler, a buscar, já que ele aprendeu a ler, a começar a ler livros, começar a ler revistas, jornais, começar a ter o hábito da leitura. E isso é que vai transformar o aluno em leitor. E a gente sabe que ler transforma, ler muda. E é isso que ele tenta explicar aqui nesse livro, Como vocês podem ver, que ser professor, primeiro, vai muito além de apenas ter competências, mas devemos ter também empatia, devemos saber nos relacionar com os alunos, entre outras coisas também que ele cita. Ser professor, eu acho que é entender também as maneiras diferentes que os alunos aprendem. Por isso que é importante sempre estar evoluindo, sempre estar buscando novos métodos, metodologias,
para adaptar o máximo possível a forma como o aluno ele aprende, e também entender que na leitura, na alfabetização, ao transformar o aluno em um leitor, e não apenas fazer com que ele aprenda a ler, mas transformar ele em um leitor, para que cada vez mais ele busque a leitura, busque conhecer mais. Então achei bastante interessante esse livro. Quem quiser pode procurar na internet. Ele é de 2008, não estou enganado, né? Essa edição aqui de Caruaru, né? Perto de Caruaru, foi de julho de 2008. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser deixar dicas de livro no comentário para que eu possa ler, estaria à vontade. Tchau, tchau. Tenha uma semana abençoada.